Várias pessoas estavam de aniversário no dia 20 de junho. O cantor Lionel Richie, por exemplo, a jornalista Sônia Abrão e também o apresentador Otávio Mesquita. Mas uma pessoa não estava de aniversário no dia 20 de junho. Fala galera do Fórum Chaves, tudo bem com vocês? Esse último domingo, dia 20 de junho, foi um domingo como aquele 20 de junho de 1971. E vocês devem ter visto nos portais de notícia, nas páginas oficiais, como do Grupo Chespirito e até a Chiquinha, comemorando os 50 anos do Chaves. Pois então, a gente bem que gostaria de estar comemorando o aniversário do Chaves nesse último domingo. Só que ele nasceu... a gente não sabe quando. Esse é mais um dos grandes mistérios que envolvem o universo Chespirito. Para vocês terem uma ideia, somente no ano passado nós descobrimos quando foi a estreia exata do Chapulin Colorado, lá no México em 1970. E várias outras coisas a gente só foi descobrindo ao longo dos últimos anos. Por exemplo, o nome da atriz que fez a Patty na versão das Novas Vizinhas de 1972, e até mesmo o nome completo do Roberto Gomes Bolanhos, que, na verdade, é Roberto Mário Gomes e Bolanhos. E a primeira aparição do Chaves na televisão é a mesma coisa. A gente não tem ainda a certeza de quando foi exatamente. Mas uma coisa a gente pode dizer com certeza: Chaves não estreou no dia 20 de junho de 1971. Para entender isso, a gente tem que voltar lá atrás, no comecinho da década de 1970, quando o Chespirito ele apresentava o programa com o apelido dele, Chespirito, lá em 1971. Naquela época, ele tinha quadros como o do Chapulin Colorado, do Dr. Chapatin, dos Los Chifladitos, que é aquele do Pancada e do Lucas Pirado. E esse quadro especificamente é muito importante para a gente entender como que surgiu o Chaves. Como vocês devem conhecer, esse quadro dos Los Chifladitos é aquele composto pelo Pancada Bonaparte, interpretado pelo Chespirito, e pelo Lucas Pirado, interpretado pelo Rubem Aguirre. E lá no primeiro semestre de 1972, o Rubem Aguirre, que na época trabalhava no Canal 8, que era a televisão independente do México, ou a TV TIM, ele recebeu uma proposta irrecusável para trabalhar no canal concorrente, que era o Canal 2, o Telesistema Mexicano. Essa proposta era para ele ser roteirista de um programa de concursos chamado Sub Pelayo Sub, apresentado pelo Luiz Manuel Pelayo. E com isso, o Rubem Aguirre ele saiu do Canal 8 e deixou o programa Chespirito. E aí, o Chespirito ficou num dilema, porque ele já não tinha mais o Lucas Pirado para fazer o quadro do Pancada Bonaparte. Então, ele precisava tirar esse quadro do programa. Mas o que ele ia colocar no lugar? Ele ficou pensando durante um tempo o que ia colocar no lugar desse quadro. Ele relata essa história em sua autobiografia, Sem Querer Querendo, que inclusive está sendo lançada agora no Brasil pela editora Estética Torta. Se você ainda não adquiriu seu exemplar, está aí embaixo na descrição o link para você comprar a sua. Olha só o que o Chespirito conta em sua autobiografia. A solução foi retirar Pancada Bonaparte e colocar algo diferente em seu lugar. Mas o que seria esse algo diferente? Passei 2 ou 3 dias tentando encontrar a resposta, mas essa não veio. Aflito pela escassez do tempo, resolvi sair do cronograma por uma semana, fazendo um esquete dos que eu chamava de avulsos, porque não tinham continuidade temática temporal. Para isso, usei material que sobrara de outro esquete avulso que eu tinha feito algumas semanas antes. Referia-se a um menino pobre que estava caminhando em um parque público e tinha uma breve discussão com o vendedor de balões. O menino havia sido representado por mim e o vendedor de balões por Ramon Valdez. Os novos esquetes com esses novos personagens foram dando tão certo que se tornaram quadros fixos do programa Chespirito. E logo eles ganharam o nome, El Chavo del Ocho, ou como a gente viria a conhecer, o Chaves. E logo depois, esses sketches foram ganhando também outros personagens, como o Kiko, a Dona Florinda, a Bruxa do 71, o Sr. Barriga, e assim foi até o ano de 1973, quando o Chaves se tornou uma série independente, mas a gente já vai chegar lá. Tá, mas de onde surgiu essa data de 20 de junho de 1971? Olha, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que essa data vem sendo usada há muitos anos, tanto pela Televisa como pelo Grupo Chespirito. E assim ficou. Mas tem uma coisa, esse dia lá no México, naquela época, em 1971, era um domingo.
E o programa Chespirito era exibido naquela época nas quintas-feiras às 21 horas. E era muito remota a possibilidade de ter uma reprise ou uma exibição num domingo, como teria que ter acontecido para ter ido ao ar nesse dia. Tá, mas beleza. E quando que o Chaves estreou de verdade na TV? Olha, a gente também não tem certeza, mas a gente tem algumas evidências que apontam para o mês de março de 1972. Por exemplo, em março de 1974, a revista TV Mexicana, que trazia as novidades da televisão daquela época, ela publicou uma reportagem sobre uma festa que ocorreu no dia 19 de março de 1974. E essa festa era para o quê? Para comemorar os 2 anos da criação do Chaves. E tem mais. No livro O Diário do Chaves, escrito pelo próprio Bolanhos e lançado em 1995, há um capítulo escrito pela Florinda Meza, no qual ela fala sobre o sucesso do Chaves em toda a América Latina. E olha só o que está escrito nesse capítulo. Tudo começou num dia de março de 1972, quando o escritor e ator mexicano Roberto Gómez Bolaños, mais conhecido por Chespirito, apresentou na televisão o primeiro programa do seriado que comoveria um continente inteiro e boa parte do resto do mundo. E se vocês têm ainda alguma dúvida, olha só o que disse o próprio Roberto Gómez Bolaños em uma entrevista no ano de 2003 ao jornalista Deide Estrada. El Chavo del Ocho, o quién nace primero. Bueno, nace primero el Chapulín, pero además hay también no es exactamente la fecha esa. El Chapulín empieza en 70, acabando el año casi, y el Chavo empieza en el 72, como en marzo, o sea, 1 año, 3 meses después del Chapulín. Empieza obviamente el Chapulín primero. La gran diferencia es que el Chapulín Colorado fue todo muy bien planeado. Todo estaba fríamente calculado, sí, para decirlo bien. Y el Chavo no, el Chavo fue improvisado y empezó a crecer a una velocidad y hasta un tamaño que nunca me imaginé. E é importante deixar claro, nessa época que nós estamos falando, o Chaves ainda era um quadro do programa Chespirito. A série Chaves só foi surgir no ano de 1973, logo depois que o Canal 2 e o Canal 8, a TVT e o Telesistema Mexicano, eles se fundem para criar a Televisa. Isso foi ali em 8 de janeiro de 1973. E daí, o Roberto Gómez Bolaños, ele recebe a oportunidade de fazer 3 séries na programação da Televisa: Chaves, Chapolin e o Cidadão Gomes. Essa última ficou só algum tempo no ar. As outras 2 continuaram, Chaves e Chapolin, por vários anos. E a estreia da série do Chaves foi no dia 26 de fevereiro de 1973, com o episódio Boas Festas, Balões. Olha aí de novo os balões surgindo na estreia do Chaves. E o mais curioso é que isso aconteceu também na estreia do desenho animado em 2006, com a exibição de um episódio que a trama circulava em torno de balões. Enquanto isso, a gente continua procurando, pesquisando, como fazemos com outras coisas do universo Chespirito. E esperamos que até lá, em março de 2022, quando Chaves vai completar de fato 50 anos, que nós tenhamos a resposta para esse mistério. Mas o que a gente sabe por enquanto é isso: Chaves estreou provavelmente em março de 1972 e não estreou no dia 20 de junho de 1971. Portanto, não está fazendo 50 anos agora em 2021. Então é isso, pessoal. Curtiram mais essa edição do Extra Extra? Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever aqui no nosso canal e continuar acompanhando mais conteúdos do Fórum Chaves. Até a próxima!